Olá a todas, mais uma vez, hoje em modo caseiro novamente, com a ajuda do Precioso António para continuar a passar a minha mensagem. E hoje eu queria vos trazer uma história, a história do meu parto, do meu próprio parto. Provavelmente é a primeira vez que eu vou contar a história do meu parto assim. E porquê é que eu o faço? Porque eu quero dar este exemplo que eu tanto defendo da partilha, ser curadora, da partilha ser uma parte que cria união, conexão entre as pessoas, de que a nossa história nunca é só nossa e a nossa cura nunca é só nossa. E eu desejo muito que as histórias de parto sejam ouvidas, sejam honradas, deixem de estar no silêncio, deixem de estar num sítio onde não foram vistas, onde não foram trabalhadas e onde criam muitas das vezes abismos, dores muito profundas nas mulheres. Então hoje eu dou esse exemplo e conto a história do meu parto, que como muitos foi uma expectativa muito criada, muito cor-de-rosa, que acabou por ser bem diferente. Então, depois da minha gravidez já ter sido bem turbulenta, antes de começar a aproximar-se a altura do parto, eu percebi que a minha filha não ia dar a volta, que estava sentada. Então, à chegada quase das 38 semanas, nós começámos a fazer exames para uma possível cesariana. E isso para mim já foi uma dor, porque eu desejava muito um parto natural. E o que é que seria isso, um parto natural? Eu tinha-me preparado, eu tinha estudado, eu tinha tido uma doula, então a minha filha estava-me a trazer algo bem diferente. E também comecei a reparar que estava a acontecer muito do que aconteceu no meu próprio parto com a minha mãe, que eu também não dei a volta. Então começou essa preparação e essa aceitação, mas nesse momento em que fazemos os exames, há algo nas minhas análises que aparece. Eu comecei a não ter níveis de fibrinogénio. Na altura ninguém percebia o que é que estava a acontecer. Era a primeira vez que estava a haver um caso desses na maternidade, Alfredo da Costa, em Lisboa. Eu estava a ser um estudo de caso, porque tanto eu tinha esse valor muito alto, como de repente não tinha. E o fibrinogénio tem a ver com a coagulação do sangue. Portanto, o facto de eu ir para uma cirurgia tinha que ser vasculhado e percebido o que é que estava a acontecer. Então foi uma semana muito intensa em que eu estava proibida de entrar em trabalho de parto até perceberem o que é que tinha acontecido. Os resultados não surgiam, a explicação não vinha, então nós decidimos, os médicos e a equipa, de eu ter uma cesariana eletiva, que tem a ver com uma cesariana marcada com hora. Isso foi extremamente doloroso para mim, porque além de não poder ter o parto natural que eu tanto queria, também ia ter que prever e ser eu a ditar o momento em que a minha filha ia nascer. E isso assustava-me imenso, essa questão de fogo, eles vão arrancá-la sem ela estar à espera de dentro de mim, que assustador. E isso custou-me imenso. Mais ainda porque fui colocada no real medo da morte, que é tão comum nas gravidezes e no parto, essencialmente, não é? Este contacto com o desconhecido. E eu, naquele momento, tinha uma cesariana de risco. Eu tive que fazer reservas do meu sangue, eu tive que preparar muitas coisas para a cirurgia. O meu marido não poderia assistir porque era uma cesariana de risco. Então, todo o meu conto de fadas acabou por desvanecer completamente. E eu ter que lidar com os meus maiores medos e as minhas maiores crenças que eu tinha naquele momento. O facto de eu querer muito receber a minha filha, o facto de eu querer ter o primeiro contacto pela pele, o medo da morte, o medo do desconhecido. E na verdade eu descobri depois, com muito estudo e com muito trabalho, que na verdade eu ia morrer ali, não é? Na verdade o parto é um portal de morte e renascimento. Há uma Filipa que ia morrer ali, uma Filipa que
não era mãe, que tinha outra liberdade, que não tinha essa responsabilidade de ter outro ser. Eu lembro-me de entrar para o bloco operatório. Isto é bem doloroso para mim, às vezes ainda me lembrar daquela frieza e de ter que aceitar que tudo estava certo. E na verdade eu estava com tanto medo que o mais essencial naquele momento era eu ser bem cuidada realmente e eu ter todas as coisas que eu necessitava. Recordo-me de tentar meditar naquele momento, de tentar respirar e concentrar-me e confiar, entregar ao divino, a Deus, ao cosmos, a quem vocês quiserem chamar, para mim ao divino, o que quer que acontecesse ali. Tinha que confiar que estava tudo bem. Porque, na verdade, muitas das vezes o pensamento que me ocorria era: eu só vim ter um filho, o que é isto tudo? Então lembro-me de tentar respirar e concentrar-me antes de levar a anestesia e de a médica ter entrado e ter dito: está a dormir. E eu: a dormir? Como a dormir? Eu estou a tentar concentrar-me e respirar antes de tudo começar e concentrar-me, conectar com a minha filha. E ela disse: então deve ser o seu marido que está lá fora em posição de yoga a meditar. E eu: provavelmente. Então para ele também estava a ser um desafio ter que ficar de fora de tudo isso e sabia que eu estava extremamente nervosa. E a primeira memória que eu tenho é de levar aquela anestesia que eu tive que levar a RAC, que é uma anestesia mais profunda que a epidural, por todos estes motivos, porque eu pedi para não levar a anestesia geral, para poder pelo menos receber a minha filha. Então lembro-me de levar e a primeira memória que eu tenho é de começar a vomitar, de me sentir extremamente mal e de começar a vomitar mesmo antes da cirurgia. E eu lembro-me de ter que respirar muito fundo e pensar: uau, é isto que é ter um filho. No meu caso, não é? Na minha história, era extremamente doloroso aceitar que estava tudo ao contrário do que eu queria. Eu estava amarrada, não é? Com as mãos de um lado ao outro, deitada numa maca fria, num espaço frio, sem o meu companheiro, a minha filha a ter que ser arrancada sem ter vontade de sair, que se calhar tinha, nunca se sabe. Então foi muita coisa para digerir. Claro que tudo isto deu num pós-parto imediato extremamente doloroso, porque eu tive que estar nos cuidados intensivos 2 dias, portanto eu estive sem a minha filha, tudo aquilo que eu queria acabou por não acontecer e tive muitas reações à anestesia, então passei super mal. Lembro-me que os primeiros dias eu dormi o dia inteiro, eu nem conseguia sequer levantar, nem pensar. Me lembro-me que mesmo no primeiro eu pedi muito para ver a minha filha, eu queria muito vê-la. Eu lembro-me de ir de maca, de cadeira de rodas, aliás, ver a minha filha, de a ter pegado ao colo, aquele serzinho pequenino, de ter muita vontade de chorar por tudo aquilo que estava a sentir naquele momento e de não conseguir aguentar estar em pé com tudo o que eu estava a sentir e o que o meu corpo estava a sentir. Então eu tive que voltar para os cuidados intensivos e senti-me a pior mãe do mundo, porque só queria dormir, só queria estar deitada, só queria esquecer que aquilo tudo estava a acontecer. Então, felizmente, a minha filhota teve o Rafa, o meu companheiro, que foi ele o primeiro a dar o banho, a dar o primeiro biberon. Eu não pude dar de mamar nessa altura, nem sequer tinha leite. E então foi extremamente doloroso. E isso sucedeu os dias a seguir, em que eu fui para o quarto e, passado 2 dias à noite, tive a minha filha comigo. Mas infelizmente, e eu luto muito para que isso mude, as mães ainda estão muito sozinhas, principalmente no serviço público. Apesar de eu ter tido pessoas maravilhosas a acompanhar-me, são muito poucos profissionais a ficar à noite para cuidar das mães e dos bebés. Então eu lembro-me, nessa primeira noite foi tudo menos aquilo que eu tinha sonhado, porque eu tinha a minha filha ao meu lado a chorar, eu cheia de dores, sem me conseguir levantar. Foi extremamente doloroso, porque no momento em que tu queres colo, abraço, cuidado, alguém contigo, tu estás completamente sozinha. Eu estava completamente sozinha.
Isto deram em dias muito dolorosos, com muitas dores, com muito sofrimento, até que eu pedi e eu assinei um termo de responsabilidade para sair da maternidade mais cedo, porque eu só queria ir para casa. Apesar de tudo aquilo que eu estava a sentir, eu precisava de ir para casa. Eu queria colo, eu queria alento, eu queria ajuda, eu queria não estar sozinha. E então foram momentos muito intensos que eu hoje recordo já de uma forma diferente, mas o choque das coisas não terem sido como eu tinha previsto foi extremamente doloroso. Eu voltei para casa e, apesar de ter o colo e o alento, eu sentia-me completamente perdida. Muitas dores da cesariana, apanhou-me imensas costas e o pescoço, a questão da anestesia. A subida do leito foi extremamente dolorosa porque foi completamente abrupta e eu não falo muito disso, mas a minha filha nasceu também com uma fenda labial palatina. É uma guerreira que eu me orgulho imenso, e portanto tivemos algumas adaptações as duas, porque eu queria muito dar de mamar. No final disto tudo eu queria que algo corresse como eu tinha desejado e imaginado. E já que tudo tinha sido ao contrário do que eu tinha planeado, eu queria pelo menos dar de mamar, eu queria muito dar de mamar. Mas as coisas não correram. Novamente, mais uma para lidar, devido a essas questões da minha filha, devido também à minha ignorância sobre dar de mamar. Era o meu primeiro bebê, então foram muitas coisas para lidar. E eu achei durante muito tempo que eu era a louca, que eu era péssima mãe, que eu não tinha nascido para ser mãe, porque na verdade eu estava a ter o choque brutal daquilo que eu tinha expectado e daquilo que estava a acontecer. E quanto mais mulheres eu conheço, quanto mais mães eu trabalho, eu percebo que não sou só eu, que isto é muito comum, estes partos que não acontecem da forma como nós criamos. Talvez porque ainda existe um conto de fadas à volta de toda esta temática, talvez porque as mães ainda não estão a ter o apoio e o respeito no parto como deviam ter, porque ainda não se respeitam as necessidades básicas de uma grávida e de uma mulher em trabalho de parto. Talvez porque ainda temos um longo caminho para percorrer, mas a verdade é que isto ainda acontece nos dias de hoje. Eu não sou a única e eu descobri isso, que eu não sou a única, e foi uma das coisas que me motivou a ter este trabalho que eu tenho, que me motivou a estar aqui nas Mães Imperfeitas, a ter um canal, a querer partilhar, porque eu sei que eu não sou a única. E o que acontece muito, como aconteceu comigo, foi e é a vergonha, o achar que afinal está tudo bem porque temos um bebê com saúde e portanto temos que passar à frente. E eu quero dizer-vos aqui hoje, mulheres, não passem à frente. Eu demorei muito tempo a chorar verdadeiramente o meu parto e o meu pós-parto. Eu demorei muito tempo a digerir e a perceber, porque hoje eu sei porque é que tudo aconteceu, ou eu acho que eu sei porque é que tudo aconteceu. Tudo veio trabalhar algo que eu precisava, tudo na minha história, como de certeza na vossa, tem o seu porquê. Tudo acontece para nos fazer trabalhar algo que precisamos e que muitas das vezes nós não vemos, nós não sabemos, porque hoje em dia nós não estamos habituados a trabalhar isso, a olhar para essas coisas, a olhar para as nossas emoções, para as nossas crenças, porque o parto é realmente um portal de transformação que vem e que desce para nos dar a oportunidade de largar naquele momento muitas coisas. Há coisas que morrem naquele momento e por isso também é tão comum o medo da morte no parto, porque há um quebrar, há quase um antes e o depois. Então eu desejo muito que isso passe a ser honrado, que mais mulheres falem, que partilhem o seu parto, que chorem, que mostrem que não há que ter vergonha, porque cada uma de nós tem as suas histórias, tem as suas dores, tem os seus padrões e nós trabalhamos muita coisa quando somos mães e elas vêm ao de cima para serem olhadas e para serem vistas. E eu hoje partilho aqui um pouco do meu parto e daquilo que me doeu, para que abra o espaço para que mais mulheres falem, para que mais mulheres partilhem, para que mais mulheres saibam que, independentemente da história, independentemente
independentemente de nos dizerem está tudo bem, já tens um bebê e agora já passou, não passou, as coisas têm que ser olhadas e vistas. Eu sofri muito no meu parto e no meu pós-parto e eu demorei muito tempo a ter coragem para o dizer, porque eu achei que tinha que ser corajosa e que sinal de ser corajosa era não mostrar essa vulnerabilidade, não mostrar essa parte que me tinha doído. Eu chorei durante muito tempo sem perceber porque é que estava a chorar. E então, partilhem, ouçam as outras mulheres, perguntem às outras mulheres, queiram ouvir, porque nós mães também podemos ouvir as outras mães e muitas das vezes, como nós tivemos que fazer isso, nós passamos isso às outras mulheres, que têm que passar, que está tudo bem, etc, etc, etc. E as mães têm que falar. E é isso que eu deixo aqui hoje. Eu vou trazer mais temáticas destas. E muito grata por me ouvirem nesta minha história, que eu sei que pode ser a história de muitas de vocês. E é assim que eu partilho um pouco do meu parto e deixo um beijo gigante a quem sentir partilhe o vídeo, partilhe a história e digam, incentivem para partilharem também as histórias de todas vocês. Um beijinho.